Falei na abertura do nosso programa que teria uma informação exclusiva e importantíssima do Bruno Andrade. A gente vai ter na sequência, já, o Perrone, colunista do All Sport, para conversar com a gente sobre um tema que envolve o Corinthians. Antes do Perrone, vou trazer o Bruno Andrade com uma informação importantíssima sobre o futuro do Gabriel Moscardo, jogador que tem se destacado demais, 17 anos. O Chelsea da Inglaterra tenta a contratação desse jogador. O Corinthians, que já teve saídas importantes do Roger Guedes, do Murilo, agora pode perder o Moscardo? Explica essa história pra gente, Bruno Andrade. Corinthians e Chelsea têm trabalhado forte nos últimos dias nos bastidores para avançarem com uma transferência que promete ser histórica dentro do Corinthians, e logo mais eu explico o motivo, envolvendo o jovem volante Gabriel Moscardo, de apenas 17 anos. O Moscardo, que tem sido dos poucos e principais destaques desse Corinthians de altos e baixos na mão do Vanderlei Luxemburgo. O Chelsea já enviou uma proposta para o Corinthians que pode atingir até 25 milhões de euros. Isso em reais hoje, mais ou menos 133 milhões de reais. O valor global, então, de 25 milhões de euros. E aqui um ponto importante que é a divisão desse valor. 21 milhões de euros fixos e à vista, é importante referir isso. O Corinthians receberia já à vista 21 milhões de euros, mais ou menos 111 milhões de reais, isso à vista e fixos. E lembrando, podendo encaixar mais 4 milhões de euros por objetivos, totalizando os tais 25 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do Gabriel Moscardo. 80% pertence ao Corinthians, 20% pertence à família do jogador. O Chelsea compraria a totalidade, os 100%, mas o Corinthians ficaria com 10% de uma futura venda, não dos direitos, mas de uma futura venda, ou seja, poderia encaixar mais dinheiro ainda no futuro próximo ou distante, dependendo evidentemente do resultado e do sucesso ou não do Gabriel Moscardo dentro do futebol inglês. Outro ponto importante, aliás, são dois pontos importantes e começo pelo primeiro deles. O Corinthians poderia, nesse acordo, ficar com o Gabriel Moscardo até junho, pelo menos até junho de 2024. Não seria obrigado a entregar o jogador agora, até porque, lembrando, tem 17 anos e só pode de fato assinar contrato com um novo clube na Europa quando completar 18 anos. Então o Corinthians venderia, encaixaria 21 para já, podendo encaixar 25 milhões de euros, ficaria com 10% de uma futura venda e o mais importante, ficaria com o jogador até junho de 2024. Esse tipo de estratégia, esse cenário também agrada muito ao Gabriel Moscardo, que recentemente recusou propostas do Barcelona, recusou propostas também do Nottingham Forest. Corinthians e o próprio jogador não se mostraram interessados nessas conversas. Com o Chelsea é diferente. Um ponto importante, o Corinthians ainda não aceitou essa oferta, o que existe uma negociação em andamento cada vez mais adiantada, mas o presidente do William Monteiro Alves ainda não sacramentou, não assinou a transferência. O que existe aqui é uma conversa muito bem engatilhada, encaminhada para essa negociação acontecer. E aí vem aquilo que eu falei no começo do vídeo, essa transferência, se concretizada, passaria a ser a venda mais cara da história do Corinthians, ultrapassando o Pedrinho, que foi vendido em 2020 para o Benfica por 18 milhões de euros. Inicialmente seria por 20 milhões de euros, envolveria também o Johnny Gonzalez, enfim. Foi uma bagunça aquela negociação que, no geral, depois o Corinthians encaixou 18 milhões de euros. O Moscardo iria por 21 mais 4, seria então diretamente a contratação, no caso a venda mais cara de sempre da história do Corinthians. E poderia também aqui, tentando perceber alguns encaixes e bonificações, a maior venda para já, por enquanto no caso, até porque há uma expectativa grande do André do Fluminense ser vendido para fora, mas o Moscardo seria, dependendo aqui de bonificações, o primeiro volante mais bem vendido da história do futebol brasileiro. Basta puxar recentemente, por exemplo, o Palmeiras vendeu o Danilo para o Nottingham Forest a troco de 20 milhões de euros. O próprio Andrei, contratado pelo Chelsea, fala-se bastante de 12,5 milhões de euros, mais objetivos que nunca foram muito esclarecidos. No caso, o Moscardo, 21 mais 4. É isso, uma negociação muito bem encaminhada. O Corinthians ainda não concretizou essa negociação, mas ela caminha de forma positiva para todos os lados. Informação importantíssima que o Bruno Andrade traz para a gente, de um jogador que é promissor. O torcedor do Corinthians mal está se acostumando com o Moscardo e pode ver a possibilidade dele sair. Eu já vou chamar o nosso Perrone para conversar com a gente, porque antes dele falar da informação que ele tem, eu quero ouvir a opinião do Perrone sobre essa informação do Bruno Andrade.
Bom dia, Perrone. Seja bem-vindo ao nosso De Primeira. Já te chego colocando na roubada, né? Mas tudo bem, é assim que funciona aqui no De Primeira. Obrigado pela tua participação. Como é que você vê essa possibilidade do Corinthians vender o Moscardo? Lembrando que o Andrade fala da possibilidade dele permanecer por mais uma temporada, afinal de contas, só poderia se transferir para fora quando completar 18 anos. Bom dia, Zan, bom dia, PVC. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Cara, é assim, a impressão que eu tenho, né, com essas vendas que o Duílio está fazendo, a impressão que eu tenho é a seguinte: ele tinha como bandeira, ele assume a presidência dizendo o seguinte: a Copa do Mundo do Corinthians é organizar as finanças, é pagar dívida. Ele falou isso. Só que, assim, ele pagou muito pouco dessa dívida, né, até aqui. E ele vai sair do clube no final do ano. Então, a impressão que eu tenho, ele até no começo, vocês vão lembrar, nos primeiros 6 meses ele não contrata ninguém. Aí depois ele começa a contratar. Só que ele fez contratações, jogadores veteranos ali, que eram jogadores caros. Então ele não reduziu como se esperava, pelo discurso dele, a dívida do clube. Então a impressão que eu tenho é que agora ele está correndo, sabe, correndo para conseguir vender, para conseguir reduzir essa dívida nesse final de mandato que falta, ele reduzir tudo que ele não conseguiu reduzir até agora. E aí o Corinthians fica num clima ali, que é de uma coisa que era muito popular nos anos 80, que é de família que se mude. Você põe um anúncio no jornal, família que se muda. Família que se muda. Você põe lá o anúncio. Aí começa a vir cara lá e olhar a tua casa inteira aqui. Olha tudo que tem na casa para levar. Então eu acho que o Corinthians está meio que nesse clima por conta dessa necessidade do Duílio de fazer uma redução maior da dívida do que ele conseguiu fazer até agora, porque o gasto do futebol corintiano continua sendo muito alto. Correndo atrás do tempo nessa reta final de mandato. Como é que você vê essa possibilidade, PVC? O Chelsea contrata o mundo inteiro e não consegue voltar a ser forte. É impressionante o que está acontecendo com o Chelsea. Eu perguntei para um agente que está fazendo negócio com o Chelsea e que participou do negócio do David Washington, por exemplo, e do Ângelo. Mas o Chelsea vai ser forte? Não, vai ser forte. Bom, o Chelsea ganhou do Luton, que é o último colocado. O Chelsea fez a contratação mais cara da história da Argentina, Enzo Fernandes. E o Chelsea fez a pior campanha do século na temporada passada. E não começa o campeonato bem de novo, embora tenha empatado com o Liverpool, enfim. Não sei se é bom ir para o Chelsea. E para o Corinthians, do ponto de vista técnico, não é bom. Olha só, outra coisa, o Perrone, assim, a história de... Acho que o Perrone leu perfeitamente o que aconteceu, o que está acontecendo na gestão do Ilho. Agora, olha só o detalhe que eu estava levantando hoje de manhã. Nesta temporada, a gente está muito impressionado com as chegadas de jogadores. Eu acho que, de fato, o mercado mudou. O mercado de meio do ano mudou. Em 2003, ano do primeiro campeonato de pontos corridos, havia 60 transferências no meio do ano. Mesmo o Cruzeiro campeão perdeu o David e Luizão para o mercado externo. Nesta temporada, agora você tem decidido mais. Gustavo Gomes não vai, por exemplo. Mas saíram 48 jogadores. Corinthians e Grêmio são os dois clubes que mais perderam jogadores dos que começaram o Campeonato Brasileiro. Corinthians perdeu Duqueiroz, Roger Guedes, Adson e Murilo, que são 4 jogadores muito mais relevantes em relação aos 5 que o Grêmio perdeu. Vina, Darlan, Thomas Luciano, Ronaldo Barcelos. 4 também. Que o Grêmio... o Breno. Vina, Darlan, Breno, Thomas Luciano e Ronaldo Barcelos. O Grêmio vendeu 5 reservas. O Corinthians vendeu 4 potenciais titulares. Né? Roger Guedes e Murilo titulares, Duqueiroz titular muitas vezes e Adson titular muitas vezes. Você desmonta uma equipe que pode completar a 4ª temporada sem ganhar título nenhum. O Duílio pode ser o primeiro presidente sem título desde Marlene Matheus. O Corinthians pode completar 4 temporadas sem título pela primeira vez desde 1987, a sequência mais longa de temporadas sem título desde que saiu da fila em 77. Então, tem uma relação aqui que não está certa, né? Vendo, desmonto meu time, não ganho título e não pago dívida.
E aí acaba entrando nesse ciclo vicioso, sem sair do lugar. O Corinthians, como tem patinado, né? Realmente não consegue evoluir nesse sentido. Agora, o que me chama muita atenção é a precocidade nesse caso do Moscardo, porque assim, ele mal apareceu no futebol do Corinthians e já tem uma oferta desse nível. Claro, é um grande jogador. Não tô, o que me chama a atenção não é o fato da oferta ser forte por um jogador que mostra a qualidade, não é isso. A gente já cansou de ver isso no futebol brasileiro. Mas em tão pouco tempo já chegar a oferta desse nível e o Corinthians quase sequer poder aproveitar o futebol desse garoto, mesmo que ele fique pelo menos mais uma temporada. Não seria muito pouco tempo para o Corinthians usufruir de um jogador desse tipo, Perrone? Muito pouco tempo. O Corinthians ele precisa encontrar um equilíbrio mínimo nas finanças para poder o quê? Para poder ter retorno financeiro, mas antes do retorno financeiro com seus jogadores, ter o retorno esportivo. Então você se organizar, você fala, olha, eu preciso vender tanto esse ano, então esses caras aqui são os potenciais ali que eu tenho para vender. Então, e aí tá subindo essa galera aqui, então esse cara aqui, o X, eu vou vender o X aqui esse ano, o Y eu vou vender daqui a 2 anos quando ele me der o retorno esportivo. Só que o Corinthians entrou num buraco financeiro que ele não consegue fazer essa organização, ele não consegue fazer esse planejamento. Então é muito ruim, incomoda muito o torcedor, porque ele não vê os caras entregarem retorno esportivo. A gente, se for falar aqui, vai ficar até o final do programa falando de caras que poderiam dar retorno esportivo para o Corinthians e não puderam, tiveram que vender. Então, enquanto o Corinthians não se organizar, não se estruturar, realmente reduzir o gasto com o futebol, pagar o preço que tiver que pagar para poder fazer esse planejamento, vai continuar esse negócio. Entrou no time, vendeu, entrou no time, vendeu. E os caras lá fora estão cada vez buscando mais cedo e estão monitorando os caras aqui. Então, muitas vezes, o cara entra no profissional aqui, os caras já estão monitorando lá atrás, já não é surpresa. Né? Então, e vai ficar nesse ritmo, enquanto não parar, respirar e se organizar melhor. Estamos falando de um jogador com 10 partidas no profissional do Corinthians, gente, que é formado no clube, mas tem 10 jogos no Corinthians, para você. Não, que é uma coisa que acontece sempre com os clubes que estão desestruturados. Né? O São Paulo que vendeu o David Neres com 17 jogos, o São Paulo que vendeu o Antony com um pouco mais de rodagem, mas sem ser do mesmo jeito. No caso do Antony, acho que até conseguiu um certo retorno esportivo, mas demorou um pouquinho mais. Mas o do David Neres acho que é uma boa lembrança mesmo, porque ele sai muito rápido. Assim como o Palmeiras vendeu diferentemente, porque era mais tempo, mas o Palmeiras de 2003 para 2004, quando voltou da Série B, a diferença para brigar pelo título brasileiro ou não foi vender o Wagner Love. E o Wagner Love tinha 1 ano e meio de clube, 2 anos de clube, porque ele estreou contra o Paraná Clube em 2002. É diferente da situação do Moscardo, mas era um jogador que, de Série A, tinha 14 partidas. Né? Ou seja, o que acontece com o Corinthians hoje? O Corinthians hoje é o que o Palmeiras era 20 anos atrás. Como o Santos, que vende o Ângelo e vende o David Washington. O David Washington fez o quê? 5 partidas pelo Santos? Pouquíssimo, verdade. Ótima lembrança também pelo mesmo Chelsea, né? Uma negociação que acaba de acontecer. Fez menos jogos, provavelmente. Não tenho o número exato aqui, mas fez menos jogos, certamente, o David Washington no Santos. Só para trazer o detalhe da coluna do Bruno Andrade aqui no Mercado da Bola, 21 milhões de euros à vista. Essa informação que o Andrade já trouxe é importante, ou seja, 111 milhões de reais à vista. Essa é a proposta. Com mais 4 milhões de euros condicionados a bônus, ou seja, mais 21 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do Gabriel Moscardo. O Corinthians tem 80% e o próprio jogador tem mais 20%. Então, no total desse pacote, seriam 132 milhões de reais se for fechado nesses moldes. Lembrando que ele tem completado 17 anos, ele faz aniversário no dia 28 de setembro, ou seja, é quase meu par ali de dias de aniversário, porque eu faço dia 23, então ele está perto de fazer. Ele é de 2005, Moscardo, o que é um tapa na nossa cara para a gente ver que a gente está ficando um pouquinho mais experiente. E você aqui no chat... Eu sei disso, a gente prefere esse mesmo, PVC. Aqui no chat, alguém fez um comentário, eu perdi o nome, falando sobre o Caio, acho que foi o Caio que disse o seguinte: vai ser por 20 e poucos milhões de euros e mesmo assim não vai entrar no top 10 das maiores transações. O Corinthians vende muito mal. Existe essa impressão do Corinthians. Vai ser a maior negociação da história do Corinthians, empatado com o Paulinho, né? Sim. Paulinho foi 20 também para o Tottenham quando foi para a Europa. Mas a diferença, para mim, é muito marcante a história do Chelsea.
O Real Madrid faz isso. Ok, o Real Madrid contrata o Vinícius Júnior com 16 anos, o Rodrigo com 16 anos e projeta ter um time capaz de ser campeão da Champions League, com o Rodrigo numa ponta e Vinícius na outra, como aconteceu em 2022. Né? 4 anos depois do Vinícius ser comprado e o Rodrigo também, 4 anos depois, os dois foram protagonistas, importantes jogadores, não o protagonista, mas importantes numa conquista de Champions League. O Chelsea contrata todos os jogadores jovens promissores do mundo para ficar em 10º lugar no campeonato inglês. 12º na temporada passada, 10º lugar na temporada atual, claro, com 3 rodadas. Você pode ver todos esses detalhes das informações do Bruno Andrade na coluna Mercado da Bola. Só para pontuar a informação do David Washington, ele fez 16 jogos pelo profissional do Santos, marcou 2 gols e já foi embora para o mesmo Chelsea da Inglaterra. Aqui no chat várias opiniões, claro, porque é um assunto que é importante, mexe com o torcedor principalmente do Corinthians. O Anderson Bento falando sobre o plano do Corinthians, das gestões financeiras que tem feito o presidente Duílio Monteiro Alves. Gui Verde falando sobre a mudança na política de investimentos do Chelsea. O Adriano Henrique também com a gente. O João Cancelo, que não é aquele, mas também está sempre no nosso chat. Imagino que não seja aquele, mas se for, também está mais do que bem-vindo aqui no nosso De Primeira. Sinto falta do seu like, hein? Vou colocar essa faixa, essa tarja sempre aqui. Sinto falta do seu like e quero a sua inscrição no canal do All Sport para chegarmos na meta de 1 milhão de inscritos.